2012, a temporada em que houve batalha judicial entre Inter e São Paulo por um craque. Hoje, no Em Off, no Vozes do Gigante. Em 2010, o Inter, antes de enfrentar o São Paulo pela vaga final da Libertadores da América, teve uma outra pequena batalha com o São Paulo, que depois transformaria numa grande batalha. O Inter contratou Oscar, então com 18 anos, oriundo das categorias de base do São Paulo e que havia conseguido seu passe na Justiça. Ele assinou com o Inter e começou a jogar pela equipe de base do Internacional, na época o time de juniores. Oscar foi crescendo e foi aparecendo. Em 2011, 2012 se tornou um titular absoluto do Inter e aí o São Paulo foi atrás de seu craque. Acabou ganhando na Justiça do Trabalho o direito de ser ressarcido, pelo menos, ou ter de volta seu jogador saído do Internacional. O Inter acabou, após uma longa batalha judicial que foi até o Supremo em Brasília, precisando pagar 15 milhões de reais ao São Paulo para ter o jogador de volta. E foi exatamente 8 anos atrás, em um dia 4 de maio, que Oscar foi registrado, enfim, como jogador do Inter no BID uma vez mais. Antes disso, porém, Oscar acabou impedido de jogar pela Libertadores justamente quando o Inter se preparava para enfrentar o The Strongest, lá em La Paz, na Bolívia. O Oscar estava escalado e no vestiário teve que ficar fora da partida devido à ação do São Paulo, que obteve na época uma liminar na justiça. O Inter então partiu para a batalha e acabou tendo que fazer um acordo com o São Paulo e pagando os 15 milhões de reais. Depois, 2 meses depois, lá no meio do ano de 2012, o Inter acabou vendendo Oscar ao Chelsea por 65 milhões de reais. Uma das maiores vendas da história do Inter, talvez algo inigualável, pelo menos até o momento. O Inter jamais vendeu um jogador por um valor tão alto, um valor ao menos convertido em reais, tão alto assim, e o Oscar acabou partindo para o futebol inglês. Mas o Inter teve essa pequena batalha com o São Paulo pelo jogador, uma batalha que por pouco não provocou uma grande crise institucional entre os dois clubes. O fato é que o Oscar acabou 8 anos atrás sendo registrado pelo Inter como seu jogador em definitivo no BID. Para mais histórias do Em Off, clica lá no canal, nos procura no YouTube, te inscreve no canal também para seguir acompanhando o Vozes do Gigante.